Presente áudio que foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais. Qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe. De São Tomás de Aquino. Comentário à Metafísica de Aristóteles. Livro 6. O modo pelo qual a metafísica considera o ente. Um propósito do livro 6. No livro 4, Aristóteles mostrou que a metafísica considera o ente e o uno, e as coisas que se seguem ao uno enquanto tal. A partir daqui começa a determinar o ente e aquilo que se segue ao ente. É o propósito deste livro 6 introduzir a determinação do ente, mostrando de que modo compete à ciência da metafísica considerar sobre o ente. 2. Que convém à metafísica, assim como às demais ciências, a consideração dos princípios. O ente é o sujeito da ciência da metafísica. Ora, qualquer ciência deve inquirir os princípios e as causas de seu sujeito, que o são deste sujeito enquanto tal. Portanto, importa que na ciência da metafísica se inquira acerca dos princípios e das causas dos entes, enquanto entes. E assim é em todas as demais ciências. 3. As diferenças entre a metafísica e as demais ciências quanto à consideração dos princípios e das causas. A metafísica considera qualquer ente enquanto ente. Todas as ciências particulares são acerca de algum gênero particular de ente. Nenhuma destas ciências determina o ente em comum, nem de algum ente em particular enquanto ente. Por exemplo, a aritmética não determina sobre o número enquanto ente, mas enquanto número. É próprio, porém, da metafísica considerar qualquer ente enquanto ente. É próprio da metafísica considerar a quidade das coisas. Pertence à mesma ciência considerar do ente enquanto ente e a quidade das coisas, porque qualquer coisa tem o ser pela sua quidade. Por isso, as ciências particulares não fazem nenhuma determinação acerca da quidade da coisa e da definição que significa esta coisa, mas a partir do que algo é prosseguem a outras coisas, usando da quidade da coisa como princípio demonstrado para demonstrar o restante. Estas ciências particulares ou consideram a quidade de seu sujeito como algo manifesto pelos sentidos, ou aceitam a quidade de seu sujeito tomando-a de alguma outra ciência. Assim como a geometria aceita o que seja a magnitude da filosofia primeira. E assim, a partir da quidade que é tomada por conhecida ou pelos sentidos ou por ser tomada de outra ciência, estas ciências particulares demonstram as paixões próprias que segundo se estão em seu sujeito. 4. Que a física é uma ciência teórica. Toda ciência pode ser ativa, factiva ou teórica. Agir e fazer diferem entre si pelo fato de que o agir se dá segundo uma operação que permanece no próprio agente, como escolher, entender e assim por diante. Desta maneira, as ciências ativas são ditas ciências morais. O fazer se dá segundo uma operação que transita e transforma uma matéria exterior, assim como o serrar a madeira. Desta maneira, as ciências factivas são ditas artes mecânicas. A física não diz respeito ao ente enquanto tal, mas a um certo gênero de ente, que são as substâncias naturais, que têm em si o princípio do movimento e do repouso. Por causa disso, fica manifesto que a física não pode ser uma ciência nem ativa, nem factiva. Que a física não seja uma ciência factiva é manifesto, porque o princípio das ciências factivas está no faciente, e não no feito, que é o objeto artificial. Ora, isto não ocorre nas coisas naturais, porque o princípio do movimento das coisas naturais está nas próprias coisas naturais. Que a física não seja uma ciência ativa igualmente é manifesto, porque o princípio das ciências ativas está no agente e não na própria ação. Assim, portanto, toda ciência só pode ser ou ativa, ou factiva, ou teórica, segue-se que a física é uma ciência teórica.
Ela é uma ciência teórica ou especulativa acerca de um determinado gênero de ente, que é o ente móvel, sujeito da física. 5. O modo próprio de definir da física. Dentre as coisas que são definidas, algumas são definidas assim como é definido o nariz curvo, enquanto outras são definidas assim como é definido o côncavo. Estas duas definições diferem, porque a definição de nariz curvo é tomada com a matéria sensível, enquanto que a concavidade é definida sem a matéria sensível. Todas as coisas naturais são definidas de maneira semelhante à definição de nariz curvo. De fato, a definição de qualquer coisa natural não pode ser colocada sem que nela se inclua o movimento. Ora, este movimento é uma consequência da matéria sensível que é posta em sua definição. E que o movimento seja uma consequência da matéria sensível, isto acontece porque a cada matéria sensível compete o seu movimento próprio. A partir disto fica manifesto qual seja o modo de se inquirir a quidade das coisas naturais, e de definir na ciência natural, modo este que é com a matéria sensível. A respeito da alma, algumas são objeto de especulação da física, a saber, todas as que não são definidas sem a matéria sensível. Está dito no livro 2º do Tratado de Anima, que a alma é o ato primeiro do corpo físico orgânico que tem potência à vida. A alma, na medida em que não é ato de um tal corpo, não pertence à consideração da física, isto é, se esta alma pode ser separada do corpo. 6. O modo próprio de definir da matemática. A matemática não é uma ciência nem factiva, nem ativa, visto que considera coisas que são sem movimento, sem o que não pode ocorrer ação ou fazer algum objeto. Portanto, a matemática somente pode ser uma ciência teórica. A matemática é uma ciência especulativa de certas coisas na medida em que são imóveis e separadas da matéria sensível, ainda que segundo o ser não sejam imóveis ou separáveis. A natureza ou ratio destas coisas é sem a matéria sensível, assim como o curvo. Nisto a matemática difere da física, porque a física considera aquelas coisas cujas definições são com a matéria sensível. Já a matemática considera aquelas coisas cujas definições são sem a matéria sensível. E por isso, apesar das coisas que a matemática considera não serem separadas, todavia as considera enquanto são separadas. 7. O modo próprio de definir da metafísica. Se algo existe que seja imóvel segundo o ser, e por conseguinte, sempre eterno e separável da matéria segundo o ser, fica manifesto que sua consideração pertence a uma ciência teórica. Isto porque a consideração das ciências ativas e factivas é acerca de algum movimento. Todavia, a consideração destes seres imóveis segundo o ser, posto que o deve ser por uma ciência teórica, não pertence à física, porque pertence a ela considerar os seres móveis. Da mesma forma, a consideração deste ente não pertence à matemática, porque a matemática não considera os entes separáveis segundo o ser, mas segundo a razão. Importa, portanto, que a consideração deste tipo de ente, imóvel segundo o ser, e separado da matéria, pertença a alguma outra ciência anterior às duas preditas, isto é, a física e a matemática. É a metafísica que pertence ao estudo dos entes separáveis segundo o ser, e que são completamente imóveis. 8. Observações sobre a metafísica. As primeiras causas dos entes que se geram devem ser necessariamente não geradas, senão as gerações se sucedem ao infinito. E mais principalmente destes entes, que são completamente imóveis e imateriais. Portanto, fica claro que a ciência que trata destes entes é a primeira entre todas e é aquela que considera as causas comuns a todos os entes. Segue-se daí que as causas do que trata a metafísica são causas do ente enquanto ente. Daqui se segue que Aristóteles pretendeu realmente afirmar, ao contrário da opinião de alguns comentaristas, que Deus não é apenas causa do movimento dos céus, mas também causa de sua substância. Portanto, deve-se concluir observando que pertencem à consideração da metafísica os entes que são separados segundo o ser e a razão da matéria e do movimento, mas não todavia apenas eles. A metafísica, de fato, considera também os objetos sensíveis, mas enquanto seres. 9. As partes da filosofia teórica.
Conclui-se do que foi dito que três são as partes da filosofia teórica. São estas a matemática, a física e a teologia, que é a filosofia primeira. 10 as razões por que a metafísica é dita teologia. A primeira razão consiste em que é manifesto que, se em algum gênero de coisa existe algo divino, existirá nesta natureza, a saber, a do ser imóvel e separado da matéria, objeto de consideração da metafísica. A segunda razão consiste em que a ciência honorabilíssima diz respeito aos mais honoráveis gêneros de entes, nos quais estão contidas as coisas divinas. Portanto, sendo esta ciência honorabilíssima entre todas, por ser a mais honorável das ciências teóricas, fica manifesto que esta ciência diz respeito às coisas divinas, e por isso é dita teologia, como um discurso acerca do divino. 11 Levantamento de uma questão. Deve-se colocar o problema de se a metafísica é uma ciência universal, considerando o ente universalmente, ou se a sua consideração diz respeito a algum gênero determinado de ente. Esta questão é colocada porque pareceria que a metafísica dissesse respeito a alguma natureza determinada, isto é, a dos seres separáveis e imóveis. Esta questão pode ser resolvida considerando que se não houvesse nenhuma outra substância além das naturais, das quais trata a física seria a ciência primeira. Mas, existindo alguma substância imóvel, esta será anterior à substância natural. Por consequência, a ciência que considera tal substância será a filosofia primeira. Por ser a primeira, por causa disso será também universal, e competirá ela especular do ente enquanto ente, e de sua essência, e das coisas que pertencem ao ente enquanto ente. Isto porque, no princípio do livro 4 foi explicado que a ciência do primeiro ente e do ente em comum é a mesma. O presente audiobook foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais, qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura, para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível se inscreva no canal e compartilhe.